paz do Senhor, amém? Bom dia para você. Hoje nós vamos estar aqui levantando uma questão para você refletir um pouco, como eu tenho refletido, porque é uma questão que já está uns 10 dias vindo ao meu encontro. Eu tenho refletido muito, né? Nós estamos sendo chamados para estarmos refletindo. E vamos estar falando sobre espírito e preconceito, né? Então, o primeiro espírito que eu quero falar é o Espírito Santo de Deus, né? Sempre em primeiro lugar, porque a palavra fala para buscar primeiro as coisas de Deus, a justiça de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E em Mateus capítulo 4 está escrito assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mais uma vez, Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nessa passagem aqui, que muitos já conhecem, mas dando uma palhinha, porque ainda tem muita gente, para a glória de Deus, aceitando Jesus como Salvador, começando a compreender coisas, né? Saindo daquela zona de conforto e vindo para um mais profundo, mergulhar realmente nas coisas de Deus, em vez de ficar só no raso, né? Porque as coisas de Deus é igual praia, né? Você chega na praia, você vê aquele mar lindo, né? Coisa linda. Aí vem aquela ondinha, às vezes até onda grande, bate na areia, você vê os montes. Mas as coisas de Deus é que dentro dessa praia, quando você vai indo lá para dentro do mar e você mergulha dentro desse mar, tem baleia, tem tubarão, tem algo marinho, tem plantas, tem um mundo ali. Então, nós somos chamados para mergulhar. Então, explicando um pouquinho isso, Jesus ele está sendo levado para o deserto. E quem quer estar no deserto? Ninguém quer, né? Ele está sendo levado para o deserto. Ele está sendo conduzido para ser tentado. E quem é que gosta de ser tentado? Quem é que gosta de ficar andando com o diabo falando no ouvido o tempo todo? Nesse deserto, Jesus sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço, foi humilhado, foi tentado. E em todas essas coisas, Jesus foi mais do que vencedor. E a palavra fala que no final, quando ele dizia não para o diabo, não quero, e o diabo, eu te dou isso aqui, só coisa grande, só coisa boa, e Jesus, não. O diabo vinha, usava a palavra de Deus contra Jesus, que é a palavra, e Jesus rebatia, né, esse evangelho distorcido com a palavra verdadeira, que é ele, o próprio Jesus, e ele saiu vencedor, né? E quem foi que levou Jesus a esse momento de deserto, ser tentado, humilhação? Esse Espírito. Se você observar na sua Bíblia, esse Espírito está escrito com letra grande, porque é o Espírito Santo de Deus. Então começa a entender que tem situações na nossa vida, né, que nos acontecem porque foi Deus que nos colocou lá. Mas para que ele nos colocou? Para sermos mais do que vencedores. Observe que o diabo é que é o tentador. O Espírito Santo não está tentando Jesus. Ao contrário, o Espírito Santo está nesse deserto com Jesus. Está caminhando com Jesus para que ele venha resistir às tentações do diabo, trazendo a lembrança, as promessas que ele, o Espírito Santo, fez a Jesus. Jesus nesse momento está representando eu e você e eu, que todos os dias recebemos ofertas que vão nos fazer ser derrotados. Então precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Aí nós vamos entrar no outro espírito, que é o nosso espírito. O nosso espírito tem que estar em concordância com o Espírito Santo de Deus. O nosso espírito tem que ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Deus, você percebe que no meio disso tudo, Deus não perdeu o controle da vida de Jesus. Jesus está representando, entenda-se bem, o homem, a humanidade. Você e eu, é isso. Jesus está mostrando que é assim. É possível sim
dizer não para as tentações do diabo. É possível, Jesus está em carne mostrando, eu tô aqui, ó, eu consegui, para de frescura, para de dizer, ai, coitadinha, ai, foi mais forte do que eu. Jesus está falando, você pode. Foi isso que Jesus veio fazer. E você percebe que o Espírito Santo não perdeu o controle e o Espírito de Jesus está em concordância com o Espírito Santo de Deus. É isso que nos torna mais do que vencedor. Tem diversas passagens na Bíblia que falam sobre o domínio próprio, o domínio do Espírito, né? Que seria então o domínio do nosso Espírito, né? E isso é possível. O nosso, muitas vezes se fala por causa de igrejas, né? Doutrina de igreja. A igreja tem que ter doutrina. O que é doutrina? Doutrina nada mais é do que educação. Vamos ser educados na casa de Deus. Tem um tempo para falar, tem um tempo para calar, né? Tem gente que fica rodando, falando, gritando, falando em línguas altão enquanto o pregador está pregando. Isso aí é tudo uma questão, sim, de domínio próprio. E domínio próprio, do meu próprio espírito, né? E também tem que às vezes o pregador ele precisa ter discernimento para ver quando é Deus que quer falar. Porque às vezes Deus quer falar. E quer falar também com o pregador, né? Então isso a gente precisa, o meu espírito precisa estar em concordância com o Espírito Santo, porque Deus é o dono da casa. Às vezes a irmãzinha lá da oração quer organizar o culto. Olha, você vai ficar em pé aqui, você vai falar isso, você vai fazer isso, e o Espírito Santo quer fazer diferente. Então o meu espírito tem que estar em concordância com o Espírito Santo de Deus para saber exatamente como é que vai fluir, né? E outra coisa que se prega muito errado, eu tenho domínio sobre o meu espírito. Ninguém tem domínio sobre o Espírito Santo de Deus. Se Deus quiser botar uma pessoa para rodar 2 horas dentro da igreja, que isso, irmão, mas é coisa do capeta, cuidado, hein? Cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso são movimentos do céu, movimentos celestes. O céu não é igual à terra. A terra tem muitas coisas que nos indicam como é o céu. Deus deixou muitas coisas assim, né? Fazendo uma tipologia, né, do que acontece lá no céu, de como é o céu. Mas o céu é completamente, muito mais além do que a terra. A terra é uma coisinha, né, linda, maravilhosa que Deus fez, mas em decomposição. E o céu não está em decomposição. Você já viu um corpo em decomposição, gente? Você quer comparar um corpo em decomposição com um corpo que acabou de nascer? Já viu a pele de um bebezinho que acabou de nascer? Pelo amor de Deus, já não tem comparação. Tem muita gente, o que nós falamos de Deus é um pouquinho, bem bota um pouquinho nisso, que o Espírito Santo nos permite. As coisas de Deus vão muito mais além, não existe, nem nunca existiu. Nem Paulo, nem Pedro, nem João, ninguém sabia tudo de Deus, tá bom? E agora, vamos falar sobre preconceito, onde tudo isso entra no preconceito, né? Que é o que eu estou meditando. Eu estava tendo aula com o meu professor Sérgio, né? Cara, muito gente boa, muito legal mesmo, né? E teve um dia que o carro dele quebrou, ele mora em Anchieta, e ele veio correndo, né, tal. E no meio da aula, o professor, ele veio e falou algo que me despertou. Isso até já deu um debate aqui em casa, porque eu não tinha parado realmente a fundo para pensar. O meu professor, ele é bem pretinho mesmo. E eu só percebi assim, eu sei que parece hipocrisia, irmão, mas eu não sei te explicar. E talvez a pessoa nem me entendeu direito por eu não saber. Eu sempre, quando eu olhava para o meu professor, eu não via um homem pretinho. Eu vi um ser humano incrível, né, que veio de uma comunidade, que venceu, fez 2 faculdades, 3 pós-graduação. Estava eu sentada para ouvir e aprender com ele o que ele tinha para me ensinar, coisas que eu não sabia. Eu queria aprender, então eu precisei sentar, precisei me calar, precisei reconhecer que eu não sei tudo, que sempre tem alguém para ensinar, independente dele ter pós, faculdade, eu sempre posso aprender, sempre estou em fase de aprendizado. E ali estava eu, aí ele, no meio disso tudo,
um cara incrível, alegre, brincalhão. Ele tem uma capacidade, gente, tem gente que nasceu para ensinar, né? E ele tem uma capacidade de ensinar brincando, tu morre de rir, né? Tu sai de lá relaxado, tu vai pra aula e tu sai, nossa, parece que terapia de relaxamento, porque tu ri tanto que tu sai leve, tu sai bem. E ele tem um jeito de pegar a matéria, enfiar aqui dentro e sair a gente que nasceu para ensinar, né? Só isso, eu sempre vi isso. Mas um dia ele chegou na aula, acho até que a última aula, e ele falou que ele correndo, porque o carro dele tinha quebrado, ele estava vindo dar aula para nós, e ele correndo, uma moça ao ver aquele homem, né? Deve ter 1,86 m, 1,90 m por aí, bem pretinho, andando rápido. Ela se assustou e ela foi para um canto e ele disse que ela pegou a bolsa, botou a bolsa assim, puxou, né? E foi para um canto. Aí ele, quando viu isso, ele pegou, olhou, meteu a mão no bolso, segurando a carteira e fez assim. E todo mundo riu, né? Achamos engraçado. Mas eu percebi no olhar dele a dor do preconceito. E pela primeira vez eu parei para prestar atenção que o preconceito existe. Isso inclusive trouxe um debate aqui em casa porque eu não consegui expressar e a pessoa falou assim, quando eu contei essa história, a pessoa falou: "Ah, Márcia, é porque você nunca sofreu preconceito?" Sim, já sofri preconceito e muito. Gente, eu não entro na Magal da Lojas Bangu. Por quê? Porque eu sou de chinelo, rasteirinha, né, roupa de pobre, né? E então é normal, eu entro automaticamente, tenho segurança que me acompanha, né? Eu creio que é para eu não cair, ou se eu for cair, ele poder me ajudar. Eu creio que é para me auxiliar se eu não estiver achando as coisas. Você crê nisso? Mas eu não entro ali porque é horrível. Às vezes eu viro, pergunto a hora, pergunto onde está o produto, deixando claro para ele que eu sei que ele está no meu cangote. Porque tem uns que são abusados ainda por cima, fica no meu cangote. E se isso não é preconceito? Eu já trabalhei em torno de um mês, porque sumiu algo, eu era faxineira, já falei para vocês, criei meus filhos fazendo faxina. Sumiu um anel da casa da minha patroa e eu trabalhava ouvindo piada. Não porque sumiu, porque agora as coisas estão sumindo. Imagina trabalhar um mês ouvindo piada. E eu não era crente, eu falei, eu tenho esse testemunho perdido aí pelos meus vídeos aí. Eu não era crente, mas eu falei, Senhor, eu preciso desse dinheiro. Eu preciso desse dinheiro. O Júnior e a Stephanie eram crianças, eram pequenos, né? O Júnior devia ter uns 8 anos, de Diana e Stephanie uns 4 anos, pequeno, morava de aluguel, né? O pai deles ganhava pouco. Eu tinha que trabalhar, não tinha, né? E eu falei, Senhor, eu não posso sair desse trabalho. Eu não sei onde está esse anel, mas o Senhor sabe. Deus foi fiel. Deus fez um milagre. Depois você vê esse vídeo, senão, cara, esse vídeo é muito, esse testemunho é muito lindo. Deus fez esse anel vir de outro país. Olha onde ele foi parar. Para provar que eu era inocente. Mas aí não é preconceito? Tanta gente que podia ter sido roubado, tanto que foi. Quem roubou? A filha da madamezinha. A filha da madame tinha roubado, mas a empregada levou a culpa. Preconceito. Só que veio trazer esse debate. Por quê? Porque quando eu olhei no rosto do meu professor, eu vi o preconceito. Mas hoje, eu meditando, eu falei assim, eu tô tendo um problema com uma menina, que nós estamos fazendo uma situação de grupo, e tudo que eu falo, às vezes ela faz uns negócios que um monte de gente no grupo não tá gostando, mas ninguém tem coragem de falar, né? E aí eu tô nesse grupo. Eu tô nesse grupo e eu não vou, vocês me conhecem, né? Não tô aqui para humilhar ninguém, mas não tô aqui para ficar passando a mão. Deus não passa a mão na cabeça do culpado, não tem um culpado com o inocente, por que eu vou ficar passando a mão no erro? E eu fui com muita educação, tentando, porque ela é toda assim, sabe? Aquelas pessoas que tu fazem, aí a pessoa já. Então, com muito cuidadinho, falando com cuidado, e talvez por eu exagerar no cuidado, no falar, ela já está até me tratando sem respeito. Ela já não está nem mais me respeitando. Por quê? Porque ela tem uma deficiência física. E toda vez que ela faz algo errado e alguém vai falar com ela joga na nossa cara que é devido à nossa. No caso, ela está insinuando, né? Jogando piada, coisa que eu não sei fazer. Eu sou muito direta. Ela está jogando uma piada de que uma pessoa do grupo estaria com preconceito com ela, né? Então eu simplesmente
Falei, bom, a única coisa que me resta é pegar um direito que eu tenho e sair do ambiente, né? Vou sair do ambiente porque eu não estou aqui para ficar discutindo. Não vou envergonhar o evangelho do Senhor, né? Ficando num debate inútil que não vai nos levar a nada, né? Então eu tenho um direito respaldado na Bíblia e na Constituição, né? De me retirar de um ambiente que não está me favorecendo em nada. Mas isso me fez Engraçado que eu saí, veio um monte de gente me seguindo, que são as pessoas que, né, agora estão até falando, não, isso está errado, não é assim, mas a pessoa não quer mudar, a pessoa não quer aceitar. E é sobre isso que estamos falando. Estamos falando sobre Espírito Santo de Deus, nosso espírito e preconceito, né? Para fechar e você entender o que eu tô falando, antes de ontem eu fui pegar minha filha Diana, né? Foi ontem, eu fui pegar minha filha Diana, a rua aqui estava escura, nós temos uma pontinha, porque a nossa ponte mora próximo ao rio, a ponte caiu, nós temos uma pontinha, estava escuro, deserto, fui buscar minha filha, ela me sinalizou, mãe, tô saindo, e eu fui buscar a pé, que eu não tenho carro, fui buscar a pé, buscá-la, já era 10 e pouca da noite, quase 11 horas, por aí. Só que quando eu tava indo, um rapaz, eu creio que ele passou a pontinha, ele encostou numa árvore de um vizinho que próximo, ficou debaixo, pegou o celular, ficou parado, conversando e me olhou, né? Até aí tudo bem. E eu passei, só que quando eu passei, ele em vez de seguir em frente, porque ele estava vindo, o que ele fez? Ele voltou. E quando ele voltou, ele começou a andar muito próximo a mim. Então eu fiz o que todo mundo deve fazer. Eu não vou continuar. Se eu continuasse, eu entraria, no caso, no escuro, né? Numa parte da minha rua que é muito escura, né? Então o que eu fiz? Eu parei na outra rua, que é a transversal, então tem gente de lá, tem gente de cá, né? Toda hora uma moto, toda hora alguém, e na claridade eu parei, só que muito nítido, né? Eu parei, ficou nítido que eu ia esperar, aí ele me olhou meio constrangido, deu um risinho meio de deboche do lado, me deu boa noite, boa noite. Esperei ele passar, depois que ele passou, deixei uma distância e eu fui. Foi um momento meio constrangedor para mim, né? Porque ele ficou nítido que houve da minha parte um preconceito. Mas aí eu fiquei pensando aqui, eu falei, Senhor, o que eu tomei foi uma atitude que se deve tomar. Por quê? Porque aqui já houve assaltos aqui, tem problema de assalto, e é exatamente o que uma pessoa que quer assaltar, ela faz, né? Ela vai, ela sonda, ela para, finge que está conversando no celular, e depois ela vai andando com a pessoa e espera um momento de dar o bote, né? E o que eu tive, na verdade, foi uma precaução. A palavra que Deus me deu hoje, o que tudo isso que eu falei tem a ver. Vamos voltar para a menina, né? Que acha que tudo que a gente fala é porque ela tem aquela deficiência, né? Deficiência que simplesmente não me incomoda em nada, não atrapalha em nada, mas toda hora ela comenta. A pergunta que eu quero te deixar aqui hoje, mas eu não quero que você responda para mim, porque eu não salvo, eu não curo, eu não liberto, mas que haja uma reflexão sua e você venha a perguntar para Deus. O problema está em quem, né? No caso, eu tive uma atitude que o rapaz pensou, nossa, ela tá tendo preconceito, mas peraí, esse cara não era preto. Se ele fosse preto, ia falar, fez isso porque eu sou negro, né? Não, eu fiz isso, ele podia ser azul, amarelo, baixo, ainda mais que ele era bem alto, né? Que chama atenção, eu sou baixinha, né? As maiores vítimas de roubo são mulheres, né? Sozinhas, né? Então, é uma mulher sozinha, no escuro, na rua deserta, né? Eu não ia entrar na rua escura com um cara andando no meu cangote, um cara que estava indo e de repente voltou, né? Mas se ele fosse negro, provavelmente ele ia falar, é porque eu sou negro. O debate aqui em casa que houve foi porque eu falei, eu nunca tinha parado para prestar atenção no preconceito racial. Ele existe. Aí a pessoa, não, porque você nunca sofreu preconceito. Eu falei, não, eu já sofri. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu tenho amigos negros, mas eu nunca olhei para eles pela cor. Eu nunca olhei para eles porque são altos. Eu falo, poxa, eu tenho um amigo que é alto pra caramba, mas
Isso não define ele. Eu tenho um amigo, fulano, cicrano, às vezes a gente fala, não, ele é negro, ele é branco, ele é amarelo, por algum motivo, mas não é isso que o define. O meu professor é um cara excelente, é um cara maravilhoso, né? Talvez tenha havido preconceito, sim, por ele ser negro, sim, porque eu tenho visto, eu não tinha prestado atenção nisso, mas eu tô prestando atenção agora e tô entrando nessa luta aí, hein? Tô entrando para bater de frente. Porque dói, o preconceito dói. Eu vi no olho do meu professor, isso me doeu. Todo mundo tava rindo, ele rindo. Ele tava rindo porque ele queria fazer as pessoas rir, mas eu vi nos seus olhos a dor. E aquela dor me fez falar, opa, Márcia, tem mais coisa aí para tu fazer, hein? Vamos lutar aí contra o preconceito racial. Porque isso não define o ser humano. A cor da pele, a minha avó era negra. Uma mulher que cuidou segundo a minha mãe, 12 filhos, né? Meu avô ia lá, pum, fazia filho e metia o pé, fazia filho e metia o pé. Minha avó tinha a opção de meter o pé também, abandonar os filhos, mas não abandonou. Deve ter ficado lá angustiado, todo mundo passando fome, unidinho. Negra, guerreira, batalhadora. Minha mãe é... E detalhe, ainda tem isso, gente, pelo amor de Deus, branco, branco, só alemão, gente. Eu sou amarela misturado com negro, africano. Cara, a cor da pele não nos define. Deficiências físicas não nos define. Você é o que é. Então a pergunta que eu quero deixar hoje, não para você me responder, mas orar com o Senhor e falar com Deus. Pergunte a Deus, aonde está o problema? O problema está em eu achar, né? Porque o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, que a minha vida está uma porcaria, porque por culpa de Deus, ou minha vida está no controle de Deus. Tem duas maneiras de ver. Jesus foi dizendo não, 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 diabo. Lá no final tinha uma festa preparada no deserto pelo próprio Deus, para todo aquele que disser não ao diabo. Para de ficar botando a culpa em Deus. Ai, porque Deus é mau, porque Deus é ruim. Você está sendo provado. Você precisa ser aprovado. Seu espírito, você tem que ter domínio do teu espírito. O teu espírito tem que estar em concordância com o Espírito de Deus. E outra coisa, nem sempre a atitude de uma pessoa com você tem a ver com o teu defeito, com o meu defeito, com a minha cor da pele, com a minha cor. Existe preconceito racial, existe preconceito com pessoas deficientes, existe preconceito porque eu sou pobre. Mas vamos parar também para ver, será que é porque eu estou com esse problema? Ou será que o problema não está em mim? Será que não tem alguma coisa em mim? Né? Porque em nenhum momento eu tive preconceito com o rapaz. O que eu vi foi um rapaz indo, me olhando, pegou o celular, começou a falar. Quando eu passei, ele automaticamente voltou e começou a andar muito próximo. Então eu, numa atitude de segurança, porque quem anda na rua tem que prestar atenção no que está ao seu redor. Isso te auxilia muito, né? Você prestar atenção. Já fui, Deus já me deu um livramento de assalto, que eu estava vindo do cinema de Bangu, a pé, e eu ia entrar na bendita rua, né? Que da outra vez eu fui assaltada. Só que dessa vez eu ouvi, né? Eu parei para ouvir a voz de Deus. Olha só, meu espírito em concordância com o Espírito Santo, né? Quando eu entrei na rua, Deus falou assim: volta. Quando Deus falou volta, automaticamente meus olhos fizeram isso. Aí eu vi dois caras, tá? Entrar justamente na esquina que eu fui assaltada, né? Dessa vez. Eles entraram, só que quando eles me viram, quando Deus falou volta, eles ainda nem tinham me visto. Quando Deus falou volta, eles voltaram e começaram a andar rapidamente. Aí eu peguei, voltei e vim andando pela outra rua. E eu achei até que não tinha sido Deus falando comigo. Por quê? Os caras começaram a andar muito rápido. Eu andando rápido, os caras andando muito rápido. Menino, vim cantando Corinho de Fogo, bonito. Aprendi a letra na hora. Divisa de fogo, varão de guerra. Eu não sei nem como é que eu não comecei a marchar lá. Divisa de fogo, varão de guerra. Eu falei, Senhor, me cobre com o teu sangue. Senhor, me cobre com a tua mão. Daqui a pouco eu entrei numa rua escura. Que coisa, hein? Entrar numa rua escura, bom para assaltante, né?
Quando eu olhei, os caras tinham sumido, eles me perderam, né? De repente, né, nem vamos tirar, né, que eu sou mais espiritual do que a maioria das pessoas. Não, pastora. Coincidência, né? E se foi coincidência? Então o problema não estava neles, estava em mim. E é isso que eu quero deixar para vocês hoje. Às vezes o problema não está na outra pessoa, está em mim. E às vezes o problema está na outra pessoa, o problema é dela, não está em mim. Entendeu isso? E tua vida está no controle do Espírito Santo de Deus. Beijo na alma.